E vamos continuar aí com o nosso personagem, com a vida de Jó, gerando esperança e fé em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio à tribulação. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um perfil de Jó como um homem comum que faz coisas extraordinárias. É interessante pensar nisso, né? Todos os grandes feitos, aqueles da tecnologia, da ciência, do esporte, todos os grandes feitos humanos foram feitos por homens e mulheres comuns. Gente comum faz o extraordinário. Quando a gente pensa, vai abrindo aí sua Bíblia em Jó, capítulo 1, quando a gente pensa na história de Jó, e a gente já conhece a história de Jó, a gente sabe da questão de toda uma vida de sofrimento que Jó teve, a gente sabe alguma coisa, mesmo que você não tenha estudado esse livro ainda, mas você sabe um pouquinho dessa história, é uma história, entre aspas, universal. Muita gente fala da perseverança, da paciência de Jó, pessoas fazem até comparações e etc. E quando a gente pensa no que Jó passou, vem na nossa mente o que a gente está acostumado no que diz respeito à dor e o sofrimento. A Mica, ministrando aqui no momento do louvor e da adoração, ela falou que tem coisas que nós passamos porque são consequências diretas de alguma escolha que nós fizemos. Sim ou não? Tanto para o bem quanto para o mal. Uma pessoa que se dedica, que estuda para uma prova, para uma matéria, ela tem muito mais chance de passar do que uma pessoa que não estuda, que não se dedica. A isso nós chamamos de retribuição. Então a gente parte de uma cultura retributiva, uma cultura da meritocracia. Fulano está passando por alguma coisa porque ele merece. E às vezes a gente julga as pessoas. A gente julga o casamento da pessoa, a relação dela com seu filho, com a sua filha, porque a gente conhece alguma coisa da vida da pessoa, que a pessoa de repente tenha feito errado, ou diferente do que eu e você faria, e a gente já sai julgando. Fulano está passando por isso porque merece. Nós olhamos o perfil da dor, do sofrimento das pessoas, a partir dos nossos valores de justiça. De novo, na nossa cabeça, uma pessoa que se dedica mais sempre vai ter um bom resultado. Uma pessoa que se dedica menos, ela vai ter um mau resultado. Se a gente vê uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que deu certo nesse mundo que nós vivemos, uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem posses, a gente vai ter uma de três análises. Talvez a mais simples e de repente uma até mais ingênua, você vai dizer assim: poxa, se fulano alcançou aquele posto, se ele conseguiu comprar aquele bem material, se ele conseguiu estar nessa área de emprego, de profissão, é porque ele merece. Ele trabalhou, ele se dedicou, ele estudou, ele abriu mão de um monte de coisa, ele chegou lá porque ele merece. É uma perspectiva, uma visão. Uma segunda visão, já não tão assim otimista, e às vezes com uma pitadinha de inveja, a gente vai dizer assim: ah, fulano tem sorte. Ele estava no lugar certo na hora certa. Ele caiu de paraquedas naquela situação. Ah, para ele ter conseguido isso, ele tem sorte. O chefe deu uma oportunidade. Ah, é uma pessoa abençoada por Deus. Ele é abençoado por Deus porque ele conquistou alguma coisa. Ao dizer isso, você está dizendo que todos os outros que não alcançaram não são abençoados por Deus. E uma terceira situação, que não é tão incomum, é que você vai dizer: ah, ele só conquistou aquilo porque ele é desonesto. Ele não trabalha direito, ele colou na prova, ele deu um jeitinho, ele pagou quebra, ele fez alguma coisa para se dar bem naquela situação. De novo, isso tem a ver com a nossa cultura, a maneira com que a gente olha a situação a partir de nós mesmos. A partir desse tripé de justiça humana, avaliamos o outro. Não é assim que a gente se autoavalia. A gente avalia o outro. Ele deu sorte, ele é mais abençoado, ele de repente fez alguma falcatrua, e a gente começa. Agora tem uma frase
acho que é do William Shakespeare, que ele vai dizer o seguinte: há muito mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode imaginar. E realmente, tinha muita coisa acontecendo entre o céu e a terra, que Jó não tinha a menor ideia. Que tem coisas que excedem a lógica humana. Tem coisas que a gente não consegue explicar, que acontecem nas nossas vidas, e a gente vai precisar exercitar a nossa fé. Ou a gente crê que Deus está no controle, ou não adianta essas respostas, que é sorte, que é azar, que a pessoa é desonesta, esse tipo de coisa. A gente vai conhecer um perfil de um ser humano comum, um homem comum, como eu, como você, que passa por dores e angústias, que muitos de nós passamos, talvez não todas, que Jó vai passar, mas em algum momento eu e você já passamos por algumas dessas coisas, talvez também não com toda intensidade, mas as coisas acontecem nas casas e na vida das pessoas, o sofrimento vem e vai. A diferença é se nós vamos manter um caráter de fé irrepreensível, porque Jó manteve a sua disposição de fé, a despeito de tudo que estava acontecendo. Livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, então ele tinha 10, já uma coisa rara. Pensando no Antigo Testamento, pensando na época de Jó, a gente já tem uma coisa rara aqui, citar a quantidade de meninas. Nem no caso de Jacó, por exemplo, a gente tem esse detalhe. Fala dos 12 filhos de Jacó, a gente sabe de uma filha, porque tem um evento, tem uma situação, Diná passa por um caso de estupro, é citado o nome dela. Mas a gente não sabe quantas outras irmãs José do Egito, por exemplo, tinha. Mas aqui destaca, 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Jó era economicamente destacado diante da sua geração. Os filhos dele, então os 10, os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Aqui já nos dá uma pista. Quantos anos será que Jó tinha? Pô, se ele tinha 10 filhos, e se os filhos já eram todos, moravam sozinhos, iam na casa uns dos outros, talvez Jó já fosse um personagem acima de 40, de 50 anos. A gente inferiu na semana passada que como Deus multiplicou tudo e deu mais 140 anos de vida a Jó, talvez ele já tivesse 70 anos. De novo, os filhos deles iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, então teve um banquete na casa do Luan, um banquete na casa do Giovanni, eu estou na casa do Jaizinho, eu estou na casa do Neno, do Gustavo, os 7 irmãos, aí chamava as meninas, chamava a Mica, chamava a Rafa, dá um glória a Deus, meninas, chamava a Bia, para participar do rodízio, amém? Quando terminava o ciclo, Jó chamava os seus filhos e os... O que diz aí na sua Bíblia, irmão? A parte do banquete você guardou, A parte do churrasco. O que o texto diz? O que Jó fazia? Santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso? Jó fazia isso? Ah, meu irmão, ajuda aí. Jó fazia isso? Continuamente. Vamos orar? Agradecendo a Deus. Pai querido, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu favor. Obrigado pelas portas da tua casa que continuam abertas para o ato de louvar, exaltar e bendizer o teu nome. Obrigado, Deus, por esse grupo de crianças que estão ali estudando no anexo, de adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres,
que, ó Deus, separa um tempo na semana, apesar das suas correrias, apesar do trabalho externo, do trabalho doméstico, dos estudos, das preocupações, param, ó Deus, para buscar a Tua presença no meio da semana. Ó Deus, que o Senhor recompense, dando a cada um aquilo que eles vieram buscar, a Tua presença. Porque a Tua presença, tal qual a Tua graça, nos basta. Ó Deus, que o Senhor seja presente. Fala conosco, nesse pequeno recorte da história de Jó. Continua, Senhor, a nos revelar o Teu amor, a Tua graça e a Tua bondade. Continua, Senhor, a mexer com o nosso caráter pessoal. Continua, Senhor, a nos fortalecer, para que sigamos firmes e constantes até a Tua volta. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Jó, um homem comum que fazia coisas extraordinárias. Passa mais uma aí. Uma pessoa comum no meio da multidão. De novo, Jó era um homem comum, literalmente, como eu e você. Tinha mais posses, tinha mais dinheiro. Talvez assim comparado com a nossa turma aqui na igreja, né, uma pessoa mais bem sucedida, assim tipo Luan, né Bia? Falei, eu recebo, Luan. Amém. Né, tipo Éder, assim e tal, né? Então, Jairzinho, tipo Neno, olha o Neno aí. Tipo Neno. Jó tinha um pouco mais de tranquilidade financeira? Tinha. Jó talvez não tivesse as preocupações que eu e você temos no que diz respeito às nossas rotinas financeiras. O texto bíblico diz que Jó era um homem economicamente bem-sucedido. Só que as outras coisas eram normais. Jó trabalhava dentro da rotina dele. Cuidava, era agricultor, era pecuarista, era comerciante, tem um conjunto de coisas que o homem primitivo fazia. Jó era casado, ele tinha rotina com a sua esposa. Jó tinha filhos, morava num lugar como eu e você moramos, ele morava aqui em Uz. Ele tinha amigos, a gente vai ver isso adiante. Ele tinha uma certa fama a respeito da sua própria vida. Ao olhar a vida de Jó, precisamos lembrar que Jó era um ser humano. Era um ser humano tal qual eu e você somos. Porque sabendo da história que a gente sabe, de tudo que Jó passa, e que lá na frente Deus vai o abençoar, talvez equivocadamente você acha que Jó é melhor do que eu e você, porque Deus multiplicou a bênção na vida dele, ou você acha que Jó é pior do que eu e você, porque no começo da história, ele passa por coisas terríveis. Querido, nem tanto lá e nem tanto cá. Jó não era pior para estar sofrendo. Jó não era melhor para ter as suas orações ouvidas. Jó era um ser humano, tal qual eu e você sou. Tiago vai dizer a respeito de Elias, quando fala da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem comum, orou, e Deus fez grandes coisas. Elias não tinha uma super capa, Elias não era um super crente, Elias era um homem comum. Ele orou e Deus ouviu a oração de um crente, de alguém temente a Deus. Jó também era um ser humano assim. E quando nós vamos nas próximas quartas, detalhar a dor e o sofrimento de Jó, a gente precisa lembrar que nós todos somos limitados, que nós somos fracos, que nós somos falíveis, e que nós somos dependentes uns dos outros. Nós não fazemos nada, nada que vale a pena a gente faz sozinhos. Tem tantas histórias, né? E você também deve ter as suas. Eu vou contar uma aqui. Em 2019, quando eu estive lá no Amazonas, no projeto missionário, eu me associei, fiz parceria com um determinado pastor lá, o pastor Silas, muito gente boa. Fui pregar numa comunidade com ele, depois do barco. Ele me levou para conhecer um bar muito bacana de peixes. Lá tem um nome que eu não vou lembrar mais, é tipo um pier. E comer o peixe local lá foi uma coisa muito bacana. Mas a história dele não era tão bacana assim. E ele vinha de uma viuvez bem dolorida. Um acampamento de igreja. A esposa dele foi descer um degrau. Ele falou que foi isso. Ela foi descer um degrau, um desnível que tinha no acampamento. Ela escorregou e caiu de mau jeito. E ficou tetraplégica. E depois de 2, 3, 4 anos, lutando contra as limitações que o incidente trouxe, acampamento de igreja, momento de alegria, momento de descontração, momento de
renovo espiritual. Ela pegou outras doenças motivadas pela falta de uso do corpo, acabou pegando um câncer e acabou morrendo. Uma história horrível, uma história horrível. Qual a diferença entre eu e ele? Nós ali, nenhuma. Ele era um pastor querido, uma pessoa amável, estava ali fazendo missões, não havia diferença. Quando a gente olha a vida de Jó, a gente precisa considerar isso, irmão. Não há diferença entre a vida de Jó e a nossa. Mas, se não há diferença entre pessoas e pessoas, e não há mesmo, não há diferença por questões financeiras, não há diferença por questões étnicas, raciais, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Talvez a única diferença que há é aqueles que entendem e reconhecem o quanto a vida humana é valorosa, o quanto a vida humana é digna, o quanto a vida humana é esplendorosa. Todo e cada ser humano, por mais simples que seja, tem uma história, sim ou não? E tem uma história que é escrita pelo dedo de Deus. Não parece, quando a gente vê a história de Jó, não parece que é Deus que está escrevendo, porque ela está recheada de dor, de tragédia, de sofrimento, mas não se iluda, Deus continua sendo Deus, e a história continua, a minha, a sua, a de Jó, a do pastor Silas, ela continua nas mãos de Deus, porque há algo de Deus nas nossas vidas, há algo que nos confere dignidade. Aqui o texto vai dizer que Jó era justo, era íntegro, temia Deus, se desviava do mal, tinha filhos, tinha esposa, tinha filhos masculinos, filhos femininos, tinha filhas, tinha ovelhas, jumentos, camelos, mas Jó tinha uma coisa que o texto não cita, Jó tinha a imagem e semelhança de Deus, e eu e você também temos. Às vezes vão fazer um monte de citação nossa, né? O que você tem, o que você faz, onde você trabalha, quais os seus diplomas. Mas o mais importante, o que nos confere dignidade, é que somos imagem e semelhança de Deus. O ser humano tem dois problemas. O primeiro problema, ele não se vê, ele não se enxerga em dignidade e excelência. Por isso que ele põe a sua vida em risco. Por isso que ele se perde na droga, na maconha, na cerveja, no álcool, no uísque, no narguile, porque ele não vê a dignidade que tem na vida dele, o quanto a vida dele é excelente. Ah, mas eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho uma profissão chamativa na sociedade. Jó tinha todas essas coisas, mas não é isso que se destaca em Jó. O que destaca em Jó, e em mim e você, é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não pense que o diabo, e nós vamos ver isso nas próximas quartas, o diabo vai para cima da vida de Jó, porque Jó tinha carro da época, porque tinha recurso, porque tinha dinheiro. Não é isso que chama atenção no mundo espiritual. O que chama atenção no mundo espiritual é que Jó era um homem que temia a Deus. Querido, isso não tem preço. E nós precisamos lembrar que há uma dignidade em cada um de nós. Precisamos nos ver, nos enxergar em dignidade e em excelência. Precisamos lembrar que sobre nós existe uma eternidade e que todas as outras coisas são passageiras, inclusive a moto, passa e vai embora. Todas as coisas são passageiras, mas a palavra e as bênçãos do Senhor permanecem para sempre. Amém? Você consegue ver isso em você? Está com o celular aí, na mão? Acho que o meu eu deixei no banco. Abre aí a parte da foto, dá uma olhadinha para você. Ao invés de olhar para o irmão do lado, olha para você. Dá uma olhada. A tela quebrou, Luan? Não? Então diga assim, é sério, brincadeiras à parte, diga: Deus, como eu sou lindo em Cristo Jesus. É verdade. Nós somos feitos à imagem. Ah, mas o espelho diz outra coisa. Então quebra o espelho, irmão. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Ah, mas a sociedade diz outra coisa. A sociedade não me valoriza por causa do meu tamanho, porque eu sou alto, porque eu sou baixo, por causa da minha largura, porque eu sou magro, porque eu sou gordo, por causa da cor da minha pele, porque eu sou branco, porque eu sou negro, por causa do meu cabelo que é liso ou que é crespo. Querido, nós somos valorizados porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Você consegue
olhar para a sua vida assim? Então dá uma glória a Deus. Olha, a gente tem essa dificuldade, da gente se ver imagem e semelhança de Deus, mas tem uma pior. A gente não consegue ver imagem e semelhança de Deus na vida do outro. Por isso que tem racismo, intolerância, xenofobia, preconceito. E na minha cabeça isso passa justamente por não entender a imagem de Deus. Agora faz aquilo que os irmãos amam. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você é imagem e semelhança de Deus. Olha para o irmão que está atrás, o irmão da frente. Tem uma galera que está sentada sozinha aí. A gente precisa ver o outro também em excelência. A gente lembra da história do Novo Testamento, em Atos capítulo 10, quando Pedro recebe uma visão de Deus, para que ele fosse evangelizar Cornélio. Cornélio era gentio, era de outra etnia, Cornélio era romano, era daquela etnia, daquela raça, daquele povo, que os judeus tinham aversão, e desce um lençol, na imagem, no sonho, na visão de Pedro, com vários animais. Pedro, mata e come. Era hora do almoço, ele estava com fome. E ele vai dizer: Senhor, eu jamais comi alguma coisa impura. E o que Deus diz a Pedro? Pedro, não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. Querido, o que santificava Jó não era a quantidade de ovelhas, de jumentos que ele tinha. Jó era um homem comum. Tinha mais posses que eu e você? Tinha, mas como todo ser comum, ele tinha algo de extraordinário. O que há de extraordinário em toda e cada vida humana, daqueles que estão às ruas, às margens, daqueles que estão mendigando, daqueles que estão embaixo das pontes, mas também dos super ricos, daqueles que estão andando dos carros que a gente não sabe nem o valor. Há uma coisa que nos une: nós todos somos a imagem e semelhança de Deus. Jó tem uma história comum, uma história de um pai, de um filho, de um marido, de um fazendeiro, de um profissional bem-sucedido na sua área, mas Jó tem uma coisa maior. Jó é percebido no mundo espiritual, ele é percebido pelo próprio Deus. Querido, há coisas, como disse Shakespeare, que acontecem entre os céus e a terra, que a nossa vã filosofia e imaginação, ela não consegue compreender, mas nós precisamos crer que existe um Deus que continua controlando todas as coisas. Jó era uma pessoa comum. Podemos ler Salmos 8, 3 e 4? O que diz? Quando contemplo obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. O que é o homem? É a imagem e semelhança de Deus, e nesse texto do Salmo é chamado de coroa da criação, porque há honra na nossa humanidade. Jó era um ser humano comum. Jó é um ser humano comum que faz coisas comuns. Passa mais uma aí. O texto vai dizer que, versículo 3, Jó, cadê? Era o maior de todos do Oriente. Aqui a ideia de maior é de riqueza, é de poderio econômico, é de status social. A dor, o desemprego, a dificuldade, a doença, são coisas comuns à nossa humanidade. A riqueza não, porque ela é cerceada. Mas os bens naturais são comuns. Apesar de tanta gente passando fome no mundo, há falta de comida no mundo, sim ou não? Não há. Não há falta de comida. O que há é falta de honestidade, de amor ao próximo, de misericórdia, porque Deus fez tudo em excelência. A gente já falou disso em outra oportunidade, mas só no Brasil a gente perde alguma coisa em torno de 1/3 dos nossos grãos. 1/3. No plantio, na colheita, no transporte, no armazenamento, na venda, no cozimento, a gente perde 1/3. E o Brasil bate recordes todo ano, né? Na quantidade de grãos. Aqueles povos que estão passando necessidade, inclusive dentro do nosso país, não estão passando
porque Deus não os ama, mas estão passando porque eu e você, o ser humano como um todo, tem agido malignamente com aquilo que Deus tem feito. Mas quando nós pensamos na dor e no sofrimento, é algo comum ao ser humano. De maneira mais ou menos intensa, todos nós passaremos por alguma coisa. O ser humano caído, que vive num mundo manchado pelo pecado, debaixo de um sistema maligno, não importa a situação econômica. Jó era um ser humano riquíssimo, não importa a condição social, tem um dia que a morte vai bater à porta de cada um de nós. Ah, mas a pessoa viveu uma vida inteira boa, a pessoa não teve problemas de saúde, a pessoa não teve problemas financeiros. Querido, mas a hora da morte, ela é terrível para todas as pessoas. Quem aqui já passou por uma situação assim, de morte, que se sentiu ali perto da morte? Quem que já passou? Uma meia dúzia de irmãos aí já passaram. E os irmãos que já passaram por isso, às vezes um assalto, um acidente grave, às vezes um diagnóstico ruim, às vezes um infarto. Quando você passa por esse tipo de situação, você de fato sente o cafungar da morte ali no seu cangote. E naquele momento não tem recurso financeiro, não tem bois, ovelhas, não tem nada que alivie. Querido, logicamente que nesse mundo quem tem dinheiro tem condição melhor, sim ou não? Logicamente quem tem dinheiro pode combater algumas intempéries da vida, pode ir em hospital melhor, pode ter tratamento melhor, sim ou não? A gente não quer ser hipócrita aqui, a gente sabe disso. Contudo, mesmo que se minimize a dor por um período, contra a morte, não tem dinheiro no mundo que resolva essa questão, a não ser aqueles que têm certeza da ressurreição em Cristo Jesus. Jó poderia ser o maior na sua geração. Jó podia ser rico, podia se dar ao luxo de viver uma vida tranquila, de fazer rodízio na casa dos seus filhos, para comer boas carnes, tudo e etc e tal. Mas Lucas 12, põe para a gente, Lucas 12, 19 e 20, vai dizer que nós não devemos nos tranquilizar nessa situação, que nós não devemos dormir nesse barulho, sossegado porque temos saúde, porque temos dinheiro. Põe o anterior, por gentileza, o 18, aí, até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? E para quem será? Jó era um homem comum, Jó fazia coisas comuns, mas Jó tinha a sua alma preparada. E eu? E você? Que estamos correndo atrás das coisas deste mundo. Que proveito há de um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Querido, não julgue quem tem mais. Às vezes, por vivermos situações mais limitadas do que outras pessoas, inclusive dentro do convívio da igreja, a gente tem um ou outro irmão que tem uma profissão que lhe permite um recurso melhor, uma profissão que nesse mundo paga melhor, a sua profissão também é digna, o que você faz também tem honra, mas paga menos. Não julgue aquele que tem mais, não julgue a Deus, porque deu oportunidade para aquele, e você, por Deus ser justo e nós vivemos num mundo injusto, a mesma oportunidade não ter chegado a você. Não julgue porque o outro tem uma vida mais tranquila, mais serena, mais humana, econômica e socialmente falando. Porque o que de fato nos dá paz é a presença de Cristo Jesus, o Senhor. Jó era o maior daquela época? Talvez fosse. Não porque tinha bois, ovelhas, ou gado, porque ele tinha a presença do Senhor na vida dele. Isso faz toda a diferença, querido. É verdade que alguns têm mais privilégios e oportunidades nesse mundo do que outras pessoas, mas diante de Deus, faz diferença nenhuma. Não é isso que nos garante a paz. Mas voltando à questão da limitação, da dor e do sofrimento humano, é comum a todos. Não torça, não comemore,
não celebre a dor e a tragédia nem do ímpio. Não comemore. Quando você vê uma notícia de um policial que numa situação de defesa, numa situação de combate ao crime, matou o bandido, comemore que o policial está bem. Comemore. Glória a Deus pela vida do policial, porque ele venceu aquela batalha do crime. Não precisa comemorar que o bandido foi morto. Ah, mas ele merecia. Isso quem vai dizer? Somente Deus. Humanamente merecia? Talvez sim. Diante da justiça dos homens merecia? Mas você não pode comemorar que uma pessoa foi, de repente, para o inferno, porque tinha uma vida longe do Senhor. Quando um corrupto cai, mesmo que seja uma pessoa declaradamente pilantra, e nós temos muitos, comemore a justiça de Deus. Deus fez justiça, Deus honrou. Mas não fique comemorando porque o corrupto está passando agora, né? Ah, ele tem o que ele merece. Não nos cabe isso. Comemore a justiça. Comemore a justiça. Nós não devemos celebrar a maldade nem na vida do ímpio. Não torça, não comemore, não fique aguardando que o mal chegue na casa do outro, mas mantenha a sua casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Porque de tempos em tempos, a luta, a dor, a tragédia, o vento forte bate nas duas casas. Põe para a gente, Mateus 7, do versículo 25 em diante. Põe o 24, deixa eu ver onde começa. Isso. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras, minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, igualzinho, nas duas casas, irmão, nas duas casas. Bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A gente não precisa comemorar a ruína, mas a gente precisa celebrar a justiça, porque sim, nós cremos num Deus justo. O tal dia chegaria à casa de Jó, e teve gente que comemorou. Quando Israel foi invadida e deportada na época dos babilônicos, os seus irmãos, os filhos, os descendentes de Esaú, do irmão de Jacó, os edomitas, comemoraram. E Deus castigou severamente aquele povo. Dá para dizer hoje que os edomitas literalmente não existem mais, enquanto um povo distintivo. Acabou se perdendo etnicamente e se misturando com outros povos. E Deus disse: vocês foram cruéis com os seus irmãos, porque vocês comemoraram. Pô, mas não foi o próprio Deus que castigou Israel? E Deus não castigou porque Israel merecia o castigo? Sim ou não? Mas não é para nós comemorarmos. De novo, comemore a justiça, comemore o feito do policial, comemore a causa da justiça que foi dada contra o corrupto, mas não fique tripudiando em cima da tragédia do outro. O dia terrível chegou na casa de Jó, mas Jó estava preparado. E eu e você? Temos estado preparados para o chamado dia mau? E a gente vai terminar aqui vendo como que era esse homem comum, de coisas comuns. Vamos ler esse texto aqui, para a gente fortalecer essa ideia do comum do sofrimento, o sofrimento que é comum a todas as casas, todas as famílias. Ah, o irmão está em pecado, por que você não? Você está dando rolê com o Enoque, você está pegando o metrô, o trem, ou está indo trabalhar de carona na carruagem de Elias? Filho, todos nós somos pecadores, viu, Dô? Todos nós, né? Todos nós somos pecadores. E Adão disse, por ter dado ouvidos, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado, que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento, durante os dias da sua vida, comerá o seu pão, até que volte à terra, e o restante você conhece, porque fosse formado do pó, e ao pó
Diga, irmão, é o pó? O irmão já está só o pó, já nem chegou naquele dia, já está morrendo já. Jesus amado, viu? Já tem os irmãos se desfazendo, já está no meio do caminho. Jó era um homem comum, tinha nada de diferente, nada de diferente. Era um pai comum, um trabalhador comum, era um filho comum, tinha um pouquinho mais de dinheiro. Tipo o Alain, quem mais tem dinheiro aqui? O Michel, Juninho. Tinha mais dinheiro assim, tipo o Juninho. Mas ele tinha uma vida completamente comum. Só que Jó faz coisas extraordinárias. E o texto vai dizer no versículo 5, quando se encerrava o ciclo dos banquetes, Jó chamava os seus filhos e fazia o quê? Santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham cometido pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. A gente chama de ordinário aquilo que a gente faz regularmente, uma coisa comum. Tudo que eu faço de maneira rotineira é ordinário. Então, você tem o costume de levantar às 7 horas da manhã, aquilo é uma rotina, é ordinário. Você trabalha sempre no mesmo endereço, você não é autônomo, aquilo é comum, aquilo é ordinário. Será que a gente tem enxergado Deus no ordinário? Às vezes a gente quer ver Deus no extraordinário. A gente quer a luz que resplandece, o anjo que vem, que fala, o sol que para o tempo, a chuva, isso. Mas será que nós não conseguimos ver Deus nas nossas rotinas? O ato de acordar de manhã, irmão. O sono é um tipo de morte. O sono é um tipo de morte. Cada vez que eu e você levantamos pela manhã, é um ato de ressurreição. Você pode acordar, sentar na sua cama, com aquele bafo, com os olhos cheios de remela, antes de ir para o banheiro se lavar, e dizer assim, Senhor, glória a Deus, eu acordei. Eu estou vivo. Glória a Deus. Às vezes a gente faz isso no extraordinário. Quem aqui já fez alguma cirurgia e tomou uma anestesia geral? Que apagou, vários irmãos. Quando acordou da cirurgia, o que você fez? Ah, Jesus, obrigado. Ai, Jesus, obrigado. A gente precisa fazer isso na rotina, irmão. Não é só no dia da anestesia. O sono é uma anestesia geral. Só o ato de você abrir os olhos, cheio de remela, é um ato de bênção. É Deus renovando a vida para cada um de nós. E a gente precisa dar glória a Deus na cama ainda, sentado. Deus, obrigado por esse dia. Eu nem sei o que vai acontecer nesse dia, mas esse é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Nós precisamos. Jó conseguia fazer da sua rotina, das coisas ordinárias, algo extraordinário. Quantos chegam em casa, para aqueles que são pais, e vão fazer a sua rotininha, pensando no homem da história primitiva, vamos lá, um homem do passado. Jó tinha uma vida completamente comum, trabalhava diferente da gente que trabalha com relógio. Jó trabalhava com sol. O sol nasce, sai para o campo, o sol baixa, volta para casa. Não tem energia elétrica. As rotinas familiares são diferentes. E aí tem aqueles momentos de conversa à mesa, tem o momento de saber como está a vida. O homem moderno, que a esposa trabalha fora, ou a esposa trabalha em casa, ou vice-versa, um chega, o outro chega, pergunta como foi o dia, o que está acontecendo. Para quem tem filhos, pergunta da escola, pede para dar uma olhada no caderno, vê se não tem nenhuma anotação da professora ou do professor, porque a menina aprontou de novo na escola. Isso é rotina. Só que entre essas coisas, Jó parava e chamava os filhos dele. Agora, nós vamos adorar a Deus. Você consegue colocar na sua rotina ordinária algo extraordinário? Você consegue colocar na sua rotina humana algo sobrenatural? O pai de família, alguém que trabalha, que acompanha seus negócios, chega em casa e ainda precisa resolver algum BO da empresa ali no Zap ou no sistema que você trabalha. Jó conseguiu colocar uma atitude de culto. Jó chamava os seus filhos e os santificava. Dentro do comum, dentro da sua rotina, Jó encontrava tempo, disposição,
caráter e fé para louvar a Deus e para orar a Deus com e pelos seus filhos. Eu não tenho tempo. Nunca a gente tem tempo para aquilo que é espiritual, se a gente não colocar como disciplina. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado com os seus filhos? Você tem orado com a sua esposa, com o seu marido? Saber do dia, ver o caderno da escola, o apontamento dos professores, o feedback do pai, da mãe, do avô, do tio, da pessoa que te ajuda a cuidar na creche, em casa. Mas e o cuidado espiritual dos teus? Quem que vê isso? Jó via. Jó tinha cuidado espiritual. Ele chamava: filho, vem cá. Agora não, vem cá. Eu estou no online, pai. Eu estou no online. Aí você desliga o modem, cai tudo, né? Cai tudo. Desliga o modem, derruba a energia, derruba o Wi-Fi. Jó chamava os seus filhos. Por que Jó chamava os filhos? Quem que me ajuda? Cadê os homens? Por que Jó era quem chamava? Por que Jó chamava? Porque Jó era homem. Era o sacerdote. A gente é homem para tanta coisa na rua, e não somos homens tantas vezes dentro de casa, homens espirituais, para chamar a esposa, para chamar os filhos, para vir ao culto. Já contei essa história, mas como teve irmãos que não ouviram, né? Marca o Pedro aí na internet para ele ver. Aí o Pedro, comédia, uns 10 anos de idade, com aquela cara de sono que lhe é peculiar, né? O skin do Pedro está sempre com sono. E aí a gente atrasado no horário ali para vir para a EBD, levanta filha, acorda filha, aquela coisa, e nada do moleque levantar. Minha paciência, que não é muita, segundo um meme que o Dô fez há um tempo atrás, no Dia dos Pastores, né? Minha paciência, que não é muita, já se esgotando. Aí o moleque pega e me mete essa, né? Junior, Igreja Batista, estuda bastante a Bíblia. Pai, a Bíblia diz... Eu falei, onde esse moleque vai, né? A Bíblia diz que a gente só deve buscar a presença de Deus de coração. E o Senhor está me forçando à igreja. Se eu for à igreja forçado, isso não é culto, isso não é adoração. Falei, mano, nessa hora, domingo de manhã, esse moleque passou a noite orando, não é possível, né? Que ele tirou esse coelho da cartola, né? Eu falei, é verdade, filho. A Bíblia diz que Deus se agrada de um louvor que é prestado de gratidão, de coração, tá certo. Mas a Bíblia diz também, honra teu pai e tua mãe, para obedecer pai e mãe. Nesse momento, a ordem dos versículos, o meu é mais importante que o seu. Levanta, põe esse tênis e vamos para dentro da igreja. Tem momento que a gente precisa usar a nossa autoridade. É tempo de você argumentar com seu filho de 8, 9, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, se ele vai vir para a igreja ou não. Quem que paga as contas, irmão? Quem que põe um arroz e feijão dentro de casa? Minha casa, minhas regras. Nós vamos para a igreja, nós vamos louvar o Senhor. Eu não quero. Bom, quando você estiver aqui comigo, a gente vai fazer isso junto. Eu vou fazer com você e vou mostrar para você o quanto isso é alegre e festivo. A imposição, no caso aqui do pai, da disciplina, tem que ser uma imposição de alegria. Você tem que conquistar essa reverência do teu filho, da tua filha, demonstrando o quanto vale a pena vir à casa do Senhor. Agora é complicado, se você quer trazer teu filho para a casa do Senhor, se você só murmura, se você só reclama, se você reclama do culto, da pregação, do louvor, do som, se você reclama de tudo, aí fica complicado de você inspirar o teu menino ou a tua menina. Mas quem chamou foi Jó. Jó chegou para cada um dos 7 meninos e para cada uma das 3 meninas: vem cá, porque eu vou santificar vocês. E Jó fazia isso 2 vezes por ano, sim ou não? Jó fazia continuamente. Queridos, talvez eu e você não queiramos passar pelo que Jó passa a partir dos próximos versículos. Eu não torço por isso, eu também não oro por isso, para que venha uma perseguição no Brasil. Eu não oro por esse tipo de coisa, eu peço a Deus misericórdia. Mas uma pergunta que precisa ser feita:
Nós estamos prontos? Mateus capítulo 24, a partir do versículo 10 diz: ser fiel, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, aquele porém, que perseverar até o fim, será salvo. E o texto de Apocalipse complementa esse texto, dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jó era um homem comum, que fazia coisas extraordinárias. Jó era um ser humano, que transformava as suas rotinas em louvor e adoração. Dá para estar o momento inteiro em oração, de olho fechado, uma atitude mais zen, assim, mais tranquilo? Dá? Não dá, né? Mas você pode estar em atitude de oração, no trabalho, no metrô, no trem. Você pode estar conectado com Deus. Você pode estar trocando figurinhas ali com o Senhor, na sua mente, no seu coração. Não pode deixar só para quarta-feira, só para segunda, só para o domingo. Tem uma vida de amizade com o Senhor. Tem uma vida... O texto vai dizer nos livros de 1 Samuel, nos livros de Salmos: e Davi consultou o Senhor. Não fala que Davi orava. É outro naipe, né, mano? É outro nível, né? Senhor, o exército está me cercando, eu vou ou não vou? Nada, Davi, fica de boa aí. Fica de boa, vai compondo uns cânticos. Deixa que essa luta eu batalho, nem vá. Tá bom, Senhor, não vou. Senhor, de novo, os inimigos estão me cercando. Eu devo atacar eles de frente? Não, Davi, dá uma volta, pega eles de lado, que eles não estão esperando. E Davi consultou o Senhor. É outro nível de papo, né? Tem a ver com o extraordinário dentro das nossas rotinas. Coloque Deus nas suas rotinas. Diariamente, a turma de Atos perseverava no templo. Nem sempre dá para estar no templo. Perseveravam no partir do pão, de casa em casa. Nem sempre dá para estar na casa dos irmãos. Até porque tem uns que não convidam também, né? Tem isso. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Agora, isso dá para fazer a todo tempo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Salomão declara em Eclesiastes capítulo 3 que para cada coisa tem um tempo, sim ou não? Lembra disso? Há tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, há tempo de guerra, tempo de paz, há tempo para tudo. Davi vai dizer no Salmo 34, em todo tempo, eu louvarei o Senhor. Que nós possamos trazer o louvor e a adoração para as nossas rotinas, em nome de Jesus. Vamos cantar o Senhor? Vamos repetir um dos cânticos aí que vocês apresentaram na primeira parte? Agora, se quiser que o pastor escolha, é sempre um risco, né? Thales, esse é um momento de pânico no Ministério de Louvor, quando o pastor pede um cântico. Ninguém sabe para onde que a gente vai, né? Mas vamos cantar um cântico de alegria, vamos cantar um cântico de louvor. E de repente, você tem um cântico especial seu? Eu não vou abusar da bondade dos irmãos e falar para você escolher. Mas você tem um cântico que você costuma cantar? Na sua mente, no seu coração, no trânsito, no chuveiro, no metrô, no trem. Você tem um louvor a Deus? Eu acho que é importante você ter um louvor que você cante ao Senhor. E você utiliza isso inclusive como arma espiritual. No metrô, no trem, no momento da angústia, no momento da dificuldade. Louve ao Senhor.